Olá, minha gente querida, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é um vídeo assim, mais paradinho, aqui sentadinho, que é um vídeo diferente, importante, mas que tem total a ver com o canal, né? Aqui eu falo de várias coisas, rotina, vida real, minhas experiências, minha rotina no laboratório e a minha vida de mãe, né? Que eu tenho o Nicolas tem autismo, então eu falo sobre várias coisas. Aqui no canal é bem eclético nesse sentido. Então, hoje o vídeo vai ser especificamente sobre autismo, tá? Eu vou aqui passar para vocês um pouquinho da minha experiência sobre alguns assuntos em específicos, só que mais detalhados, né? Esses assuntos eu vou abordar de uma forma mais minuciosa, né? Passando para vocês informações valiosas, tá? Informações que eu não tive, tá, gente? São informações que eu aprendi na raça. Eu aprendi no dia a dia mesmo, na prática. Não teve ninguém para me chegar para mim e dizer assim, olha, tu tem que fazer assim, ir por esse caminho. Não, eu tive que aprender na raça, essas coisas aqui que eu vou trazer para vocês. Então aproveitem, né? Aproveitem para usufruir dessas informações. O máximo que vocês puderem, compartilha, gente, o vídeo. Porque assim, tem muitos papais e mamães que estão aí perdidos, né, com um laudo na mão, um diagnóstico de autismo que muitos deles nunca nem ouviram falar, e se ouviram era algo distante. Então, ajudem, né, compartilhem o vídeo bastante, comentem aqui embaixo alguma dúvida que vocês tiverem, ou repassem também, né, para familiares que vocês conhecem, que estão também nessa situação, né? E é isso. Eu espero que vocês gostem. Não esqueçam, gente, de me seguir lá no Instagram. Não esqueçam de me seguir lá no app Vizinho também, que eu faço uns negócios bem doidos lá. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Deixa o like e vamos que vamos. Então, gente, outro recadinho que eu já ia esquecendo, só que não menos importante, né? Que é assim, sobre a interação aqui no canal. Eu sei que começar nessa vida digital é uma coisa devagar, quase parando, eu sei disso, tá? É uma coisa que a gente sabe que demanda tempo, né? E eu não tenho pressa, eu faço porque eu gosto, tá? Porque se você for começar aqui visando ter milhões de seguidores, tá ruim, porque a gente sabe que demora, não é uma coisa do dia pra noite, né? A gente sabe que é um processo, como tudo na vida. E eu não tenho dúvida disso, eu sempre soube disso, tá? Só que quando eu falo de interação, eu falo realmente de interação de vocês comigo. Porque eu realmente tento trazer para vocês o melhor conteúdo. A gente sabe, né, gente, assim, existem canais e canais por aí, tá certo? Só que cada um faz o seu, cada um faz a sua parte, né? E não é diferente comigo. Eu sei que, infelizmente, eu ainda não consigo trazer uma qualidade de vídeo no sentido em relação à câmera, à iluminação, a áudio, ainda como eu gostaria. Só que eu também não acho que eu não deveria começar algo que eu acho tão legal, tão importante, que eu posso sim agregar na vida das pessoas, porque simplesmente eu ainda não tenho os materiais na qualidade que eu gostaria e que realmente é o interessante. Então a gente começa com o que a gente tem, a gente vai conquistando, né? A gente vai colocando a nossa fé, a nossa dedicação, nosso esforço e a gente consegue chegar lá, porque a maioria das pessoas, pelo menos que começam de baixo, nem começa do topo, a gente começa do primeiro degrau, né? Então eu peço a vocês, gente, que interajam aqui, digam, falem alguma coisa, um feedback, deixem um comentário para mim, o que pode melhorar, o que vocês querem ver aqui no canal, até para me ajudar também a ter pauta, né? Não que eu não tenha assunto, sempre tem assunto, minha gente, mas é importante ter essa interação de vocês comigo, né? Até pra gente também ter aquele impulso, né? De cada vez mais fazer para vocês, né? Então, a gente tá só no comecinho, né? É normal ser assim, até porque a gente ainda tá se conhecendo, tudo mais. Porém, né? Se vocês puderem, tá dando essa força, porque realmente não é fácil, gente, não é fácil mesmo. É para quem segue aqui, logo de iniciozinho, sabe que eu sou mãe solo. Então, assim, eu tenho uma demanda enorme, né? Além da minha casa e da educação do meu filho, em todas as esferas, eu tenho as coisas na rua que eu preciso resolver. Tenho a minha área profissional, que eu sou estudante da área de saúde, e tenho aqui o canal, tem TikTok, que eu faço também, tem o Instagram, que eu tento estar sempre
sempre ativa. Entre inúmeras outras coisas, né? Minhas questões pessoais, eu como pessoa. Então, é só para salientar isso, né? Que vocês possam estar me ajudando, dando uma moralzinha no meu trabalho, porque realmente não é fácil, mas é muito gratificante, tá bom? Então, vamos que vamos. Para quem ainda não sabe, não tem esse conhecimento, o autismo ele ainda não tem um motivo, né, algo específico que os neuropediatras e os profissionais podem dizer assim, ó, o autismo é causado por X coisa. É só pela genética, ou é por algo que aconteceu ambiental, ou é porque faltou oxigênio no cérebro da criança na hora do parto. Não tem como saber. A única coisa específica que a gente tem como saber é através de um exame, sabe, de genética chamada X-frágil CGA-High, que o próprio profissional geneticista vai passar esse exame e aí o papai e a mamãe, quem tá ali cuidando da criança, vai providenciar esse exame e aí ela vai saber dizer se esse autismo ele é proveniente geneticamente ou não, tá? Mas os próprios profissionais, eles ainda não têm a exatidão do que é a causa do autismo. O que se sabe é que antigamente, né, nos tempos passados, se falava pouco sobre o assunto, se tinha poucas informações e a população era pouco entendida sobre isso, mas já existia, certo? Só que como era algo diferente na época e não existia o conhecimento necessário, infelizmente, crianças autistas, adolescentes, adultos, se viam numa situação muito difícil frente à sociedade, frente a si mesmo, e sofriam, né? Sofriam preconceito, sofriam por não saber o porquê daquelas próprias ações e atitudes. E aí acontecia que ficavam perdidos, né? E muitos eram chamados de loucos, né? De doentes, sendo que essa não é a verdade. Só que hoje, né, nos tempos atuais, se fala muito mais de autismo, se tem muito mais conhecimento, né? E realmente existe uma fala muito mais integrativa, muito mais, assim, de pessoa para pessoa. As pessoas falam muito mais, até porque se tem uma quantidade de autistas diagnosticados muito grande hoje em dia, totalmente diferente do passado. Então, por esse motivo, existem mais estudos, existem mais atenção a questões autistas. Então, isso nos ajuda muito. Existe, gente, ainda uma luta muito grande, né? Uma luta, assim, que não para, né? Porque existem muitos direitos no papel, porém esses direitos eles não são realmente colocados na prática. Então a gente precisa realmente abraçar essa causa, independente se a gente tem ou não uma pessoa autista na família, a gente precisa abraçar essa causa para a gente ter empatia pela outra pessoa. Se fosse a gente, se fosse alguém da nossa família, um filho, um neto, um sobrinho, a gente não ia querer abraçar. Então por que não abraçar, independente de ter ou não ter uma pessoa autista na família, não é isso? Por esse motivo, apesar de hoje se falar muito mais, ainda existem muitos papais e mamães que estão realmente perdidos, né, vivendo algo chamado luto, que é quando aquela imagem, né, de uma criança atípica que a gente faz normalmente quando tá ali com o bebezinho na barriga, quando ele vai nascer, antes mesmo dele nascer, a gente já pensa, quando tiver na escolinha, quando tiver com os amiguinhos, enfim, a gente faz toda, né, uma imaginação na nossa cabeça, o que é o normal. Agora imagina a gente receber um diagnóstico que um filho, ele tá numa idade que já era para ele estar balbuciando palavrinhas, ele não faz, que já era para ele estar sentando, não faz, já era para ele estar dando os primeiros passinhos e não faz, ou então faz, mas faz parecendo uma bailarina de pontinha de pé. Então são coisas que deixam a gente, papai, mamãe, cuidador perdido. Então eu tô aqui para tentar ajudar vocês, tá certo? No início, gente, a minha gravidez ela foi super tranquila, eu não tive diabetes gestacional, eu não tive problema nenhum, a não ser uma infecção urinária, que é super comum, né, numa gravidez. Difícil uma gestante não ter. Tomei todas as minhas medicações, tive também uma amidalite, que tive que tomar alguns antibióticos. Mas assim, em relação à minha saúde, eu apenas engordei 1 quilo em cada mês. Então, eu engordei no total de 9 quilos. Mas assim, a minha gravidez foi super tranquila, né, no sentido clínico. Eu tive uma gravidez mais agitada no sentido emocional, né, porque eu tava ali cheia de hormônios subindo e descendo, muito sensível, então eu chorava bastante por conta da sensibilidade. Mas assim, no geral, minha gestação foi tranquila e o meu parto
tudo tranquilíssimo. Nicolas, ele nasceu de parto cesárea, né? Então, assim, naquele momento, se houve alguma coisa ali, eu não tive ciência, entende? Porque o parto realmente foi tranquilo, a criança nasceu normalmente, no tempo hábil, né? Normal. O que acontece ali naquele primeiro momento foi que Nicolas, ele nasceu sem chorar. Então, ele não chorou naquele primeiro momento, ele recebeu ali um estímulo para chorar e mesmo assim ele não chorou. Eu fiquei um pouco assustada, mas os médicos disseram que estava tudo bem com ele. Eu perguntei, mas disseram que estava tudo bem com ele. E aí é quando começa realmente a minha trajetória, porque ali eu tive Nicolas em hospital público. Então, quem tem criança em hospital público sabe que não é um quarto só para você, é um quarto para milhares. Eu estou exagerando, mas é um quarto coletivo. Então, você divide com outras mamães e outros recém-nascidos. E ali eu tava assustada, porque Nicolas, ele recebia estímulos, ele não chorava, né? Ele recebia a picadinha ali para ver quanto é que tava a glicose dele, ele não chorava. Ele recebeu o primeiro banhozinho dele, que normalmente, né, o recém-nascido faz aquele berro. Nicolas não chorou. E eu tava angustiada, né, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu achava muito diferente, porque eu já tinha tido contato com outros recém-nascidos antes, apesar de ter sido mãe jovem. Eu fui mãe com 20 anos. Mas mesmo assim eu achava algo estranho. Até aí, beleza, né? Eu não tinha muito o que falar. Ele era um recém-nascido e eu uma mãe jovem de primeira viagem, então foi isso. Viemos para casa, foi um processo na amamentação também, porque não tinha a pega correta, eu também não tinha bico naquele momento, enfim. Foi um processo, mas com muita insistência, dedicação e amor. Minha mãe ali me ajudando, não, você vai insistir, não vai desistir, vamos amamentar esse menino. E dou, mas amamentamos esse menino. Só que no momento de amamentação, a gente era muito estranho, porque não tinha, tipo assim, não tinha aquela troca. Sabe quando você vê uma mãe amamentando seu filhinho e tem aquela troca de olhar, aquela coisa bem maternal? Não tinha, o olhar de Nicolas era muito avulso, só que era muito cedo para falar alguma coisa. Pelo simples fato de que era só um recém-nascido. Eu também estava aprendendo muito ali, né? Principalmente com a minha mãe, que já tinha tido a experiência de ser mãe de 3 filhos, enfim. Mas assim, eu não sabia muito. Eu só sabia que eu sentia que tinha algo diferente, mas eu não tinha muito o que falar. Era tudo muito novo, né? E aí, Nicolas, ele foi fazendo os meses, né? Até aí, então, a gente não tinha como falar muita coisa. A gente só sabia que Nicolas chorava muito. Ele não podia ver ninguém. Ele não podia ir para o braço de ninguém, que ele chorava. Mas assim, um choro exacerbado. O que era bem estranho, sabe? Porque as pessoas achavam que era uma criança chorona, tipo antipática, sei lá. As pessoas são muito preconceituosas, elas falam de tudo. E isso era uma coisa que pesava, porque a gente ia nas reuniões de família, nas festinhas, e ele chorava muito. E ele já era autista, gente. Então, assim, com certeza, aglomeração de pessoas, ruídos, sons, cores, tudo isso, aquilo estava incomodando muito o bichinho. E por isso que ele chorava demais, chorava às vezes arrebadamente, que a gente achava até que ele estava com alguma dor ou alguma coisa séria. Chegamos até a levar ele no médico, perguntar, será que está acontecendo alguma coisa? Ele está sentindo alguma dor na barriga, alguma coisa? Ah, é cólica. Menos a gente só não sabia, não tinha noção de que era autismo, né? Por isso que é tão difícil, né, gente? Por isso que a gente tem que ter empatia mesmo. A gente tem que fazer o possível para estar sempre escutando esses pais. A gente tem que observar nossos filhos, esse é o ponto principal. Observem os filhos de vocês. Não queiram colocar as coisas para debaixo do tapete. Os sinais, porque isso não vai dizer que o seu filho não vai deixar de ser autista por isso. Então não coloca debaixo do tapete os sinais. Fica atento, nem fica vendo coisa onde não tem, mas também não deixa de ver onde tem, porque isso é muito sério. Quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais cedo as intervenções certas, corretas, mais probabilidade o seu filho vai ter muito de evolução e tudo vai se organizar com um pouquinho de paciência. Tudo vai ser colocado no seu devido lugar. Tá certo? Então, assim, ele foi crescendo e a gente foi percebendo um certo atraso. Tinha muitas ecolalias. Para quem não sabe o que é ecolalia, ele tem, como se fosse assim, um bagaço na fala, né? É uma criança que fazia muito, sei lá, sons aleatórios que não tinha muito sentido. Tinha muitas estereotopias. Para quem não sabe o que é estereotopia, são movimentos repetitivos com a mãozinha, com a cabeça, para frente e para trás, para o lado, com os pezinhos. Começou a andar bem tarde, sentava bem tronchinho, e quando começou a andar, não tinha aquele, né, mesmo assim na idade que já era para estar mais durinho,
ficava bastante balançando, andava de pontinha de pé, que a gente chamava até ele de bailarina, porque ele andava de pontinha de pé mesmo. E isso já eram alguns sinais. Por exemplo, quando a gente chamava, geralmente a criança se atenta, né, que tá chamando ela. No início a gente achava, de verdade, que Nicolas ele era surdo. Porque chamava muito ele, ei neném, cadê o bebê da mamãe? Cadê Nicolas? E ele não olhava. Ele ficava com o olhar bem perdido, assim, era um olhar que não fixava, sabe, quem estava falando, num objeto bonitinho de criança. Não tinha isso. O brincar era totalmente aleatório. Pegava o carrinho, ao invés de dar sentido àquele objeto, ele virava o carrinho e ficava só com a rodinha, enfileirava coisas. Tinha momentos de agitação que a gente não sabia o que estava fazendo ele ficar daquela maneira. Ele era muito focado e fixado numa coisa só que ele gostava. Então, na época ele pegava, para comer um biscoito tem que ser um numa mão, outra na outra. Ele gostava muito de bolinhas, e principalmente as bolinhas amarelas. Então, tem que ser uma bolinha amarela numa mão, uma bolinha amarela na outra mão. E a gente foi juntando, eu disse, tem alguma coisa diferente com meu filho e eu preciso saber o que é. Eu sabia que tinha algo diferente, eu só não sabia o que era, eu não sabia o nome a dar daquilo ali. E eu fui pesquisar e eu fui fazer tipo um exame clínico mesmo, um checklist dos sinais. E aí eu fui colocando, anda de ponta de pé, estereotopias, ecolalia, não senta, não anda, anda ainda balanceando, não sei o quê. Quando chama, não atende pelo nome, fixado em objetos, não dá função, enfim. E aí quando eu fui, minha gente, colocar, pesquisar, tava lá, né, autismo. Só que era uma coisa minha, né, parece que as pessoas, olha, sinceramente, é uma mente muito fechada. Eu sei que é difícil, minha gente, só que assim, não adianta querendo se enganar, não, tá certo? Não adianta. E aí tudo começou mesmo, assim, as pessoas a me escutarem quando ele entrou na escolinha, que foi coisa de Deus mesmo. Ele entrou na escolinha com 1 ano e 8 meses, porque a vovó era professora da escola, colocou ele, por isso que eu também tive mais confiança. E aí foi quando a psicopedagoga da escola e os professores começaram a observar ele. Aí foi quando tudo começou, porque eles não poderiam dar um diagnóstico, o psicopedagogo não pode dar, mas ele pode encaminhar para um pediatra, que aí é quando começa todo o procedimento. Não estou dizendo que para vocês poderem ter um laudo diagnóstico, vocês têm que colocar o filho de vocês com 1 ano e pouco na escola. Não é isso, não precisa, tá? Quer começar o começo de tudo, vai no pediatra, tá? Vai no pediatra. Consulta, sim, um psicopedagogo. Sim, não tem problema. Vocês podem marcar um momento com o psicopedagogo, só um minuto. E aí esse psicopedagogo, ele vai avaliar a tua criança, ele pode te acompanhar durante um tempo, tá? Mas se ele estiver na escola, é melhor ainda, porque vão se observar ele com outras crianças, a professora vai observar também como é tudo, e aí vai facilitar bastante. Mas se não estiver na escola também, isso não impede de vocês seguirem um caminho. Mas aí começa com o psicopedagogo, com o pediatra, tá certo? Essa é uma dica muito importante. A partir disso aí, com tudo que você relatar, agora faz mesmo aquele checklist, como eu tô dizendo. Vai observando o teu filho e vai colocando os sinais num papelzinho. Vai colocando, sei lá, no computador, com o que vocês quiserem, contanto que vocês vão anotando. Anota a fase dele. Olha lá naquela caderneta, né, que tem a vacinação e tem tudo que a gente ganha. Tem lá tudo bonitinho, a questão da fase, da idade da criança. Coloca tudo bonitinho e fica só observando teu filho. Observa teu filho. Você é mãe, entendeu? Você gerou, observa teu filho. E vai colocando todos os sinais que ele tem, os mais, os menos, o que ele faz, e coloca tudo. Porque autismo, gente, não tem exame tipo um raio-x, uma ressonância. Autismo é exame clínico, tá certo? É exame clínico. E o neuropediatra é apenas ele que pode dar o diagnóstico. O neuropediatra e o psiquiatra, mas principalmente o neuropediatra, tá certo? Psicólogo não pode dar diagnóstico, fono, não pode dar diagnóstico, o geneticista não pode. Quem pode diagnosticar autismo é neuropediatra e psiquiatra, os dois juntos, tá certo? E eu queria mais falar para vocês logo nesse primeiro momento, mas infelizmente, como eu já tinha dito em outros vídeos, quem acompanhou, infelizmente a memória do meu celular não é boa, então eu não consigo salvar o vídeo com muito tempo enfim, com muito tempo. Então,
eu acho que dá pra vocês saberem um pouquinho já do começo, né? Vou parar por aqui o vídeo, mas eu vou dar continuidade, é uma série, tá, gente? Então, eu vou dar continuidade, então vão pegando as dicas aí, eu já dei um pontapé inicial a vocês. Eu disse a vocês a minha experiência, eu comecei com vocês dizendo como vocês devem começar tudo. Observando seu filho, anota tudo, presta atenção na fase dele, o que ele tá fazendo naquela fase, o que ele não tá fazendo. Procura um psicopedagogo e o pediatra, a primeira coisa, tá certo? E a gente vai continuar com essa série. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês gostem. Queria muito, gente, poder fazer mais. Queria muito poder ficar falando aqui um tempão, bem dinâmico, assim, pra vocês, né? Enfim, ter mais coisas, mas a gente vai fazer uma série mesmo divididinha, tá certo? Um beijo no coração de vocês. Não esquece de deixar o like. Não esquece de me seguir lá no meu Instagram. Fiquem com Deus e tchau!